O Sono da Morte é um filme dirigido pelo Mike Flanagan que entra em cartaz agora em setembro nos cinemas. Levando em conta os filmes anteriores dele, eu tava com a expectativa bem alta para conferir esse filme, mas infelizmente acaba figurando como um dos trabalhos mais fracos da filmografia dele. O filme conta a história de um casal que perdeu um filho e um bom tempo depois se vê preparado para um novo passo, que é adotar uma criança. O que a princípio parece como uma nova chance de felicidade, para esse casal, acaba desmoronando quando alguns eventos inexplicáveis e sobrenaturais começam a acontecer ao redor dessa criança, cujos pesadelos se tornam realidade. Visualmente, O Sono da Morte é um filme bem interessante, mas não funciona tão bem assim como um filme de terror. O próprio Mike Flanagan disse que ele não queria fazer um filme de terror, ele queria fazer uma espécie de conto de fadas, uma fábula que emprestasse alguns elementos do gênero para contar essa história. O único problema é que o filme nem funciona tanto como um drama e nem como um terror, fica ali naquele meio termo, sabe? A primeira meia hora do filme é que funciona melhor, apresentando todo o drama do casal, com a perda do filho e todo aquele processo de adotar uma criança. Então esse começo tem alguns momentos que são bem inspirados, como a chegada do Corey na casa, a gente acompanha toda essa adaptação, ou o momento que o casal presencia um monte de borboletas na sala. É uma cena realmente muito bonita, eles têm um encontro inesperado e é uma cena que gera um impacto na gente. Mas infelizmente depois disso o filme meio que fica preso em uma única situação. O Mike Flanagan é um diretor que sabe contar uma boa história, levando em conta que ele sempre trabalha nos roteiros dos filmes que ele dirige, ele que dirigiu O Espelho e Rush, A Morte Ouve, e nesses filmes ele soube contar bem as histórias, No Espelho era uma história que não era linear, era toda quebrada e gerava mais perguntas do que respostas no final do filme, mas ainda assim era uma história super interessante, tinha tudo a ver com a temática do filme. E Rush, que era uma história mais linear e que apresentava diversos elementos durante a história que faziam com que a gente compreendesse as motivações da personagem. E é aí que O Sono da Morte meio que pecou pra mim, porque tem uma história que se desenvolve até determinado ponto, depois fica enrolando até chegar a uma reviravolta final, e quando chega essa reviravolta, a protagonista precisa explicar pra gente o que tá acontecendo pra gente conseguir entender o final. Soa tudo muito forçado, muito explicativo, não funciona. A gente tem um elenco aqui que segura bem, ajuda a manter nosso interesse na história, Tem o Jacob Tremblay de O Quarto de Jack, mas isso não é o suficiente para fazer com que o filme realmente funcione. E mesmo que você goste dos trabalhos anteriores do Mike Flanagan e esteja curioso para ver o que ele fez com esse filme, eu recomendo que você espere para assistir em DVD ou na Netflix, porque assistir no cinema esse filme é uma experiência realmente decepcionante. O que eu tô curioso para conferir é o próximo filme do Mike Flanagan, que entra em cartaz aqui no Brasil em outubro, é o filme Ouija, A Origem do Mal, e esse sim, pelos trailers, parece que vai ser bem interessante. Se você foi assistir O Sono da Morte no cinema, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, e até o próximo vídeo.